Continuamos então com o programa desta semana, falando hoje sobre gratidão. Falava eu no final do bloco anterior sobre o planeta que Deus preparou para nós, não é? Podemos contemplar as belezas da natureza numa ação bendita de Deus para nos abençoar, nos abençoando. Mas uma outra razão pela qual nós devemos ser gratos a Deus é que Ele supre todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades, não são algumas necessidades. Alguém pode dizer que tem falta disso, falta daquilo, pode reclamar da sua sorte. Mas nem sempre é uma ação divina esta falta, esta necessidade, esta ausência disto ou daquilo. Porque Ele é fiel. Deus, Ele olha para nós com um olhar de compaixão, de amor, de bondade e trabalha no sentido de que todas as nossas necessidades sejam supridas. Se há alguma necessidade na vida de alguém, ou quem sabe na tua vida que me assiste, é porque a falha não está em Deus. A falha não está em Deus. De repente você não está trabalhando da maneira certa, não está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus espera que você faça. A falha não está em Deus, porque Ele é perfeito, Ele é fiel, Ele é justo. Ele é justo. A medida de Deus não é injusta. A balança de Deus, ela não é injusta. Não há dois pesos e duas medidas. Deus é fiel. Olha o que diz a Bíblia aqui. Paulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, não é? Apóstolo dos gentios, que foi levantado por Deus para anunciar o evangelho de Jesus Cristo aos gentios. Ele diz assim, na sua carta, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, e o verso de número 19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, a carta foi endereçada nesse momento aos cristãos em Filipos, a igreja que estava em Filipos. Mas hoje, porque ela se tornou escritura, ela é universal, atinge a todos os cristãos de toda a terra, de todos os tempos. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Então, distinto, amado, nobre telespectador, esta promessa que Deus faz através de Paulo, seu servo, nos dias da igreja apostólica, nos dias da igreja cristã, ela é uma promessa para a tua vida também, é para a minha vida, é para a vida de todas as pessoas, é para a vida de todas as pessoas. Mas o contexto aqui, histórico e espiritual, que Paulo, que nós vemos aqui nesta palavra de Paulo sendo dirigida, é um contexto cristão, é aquele que confessa o nome de Jesus, que crê em Jesus Cristo e professa o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, que professa que é um discípulo de Jesus Cristo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, porque não é palavra humana. Ela tomou uma conotação divina por ter sido dita e escrita pelo apóstolo Paulo, a quem foi chamado, recebeu um mandado de Deus para exercer um ministério apostólico, e o seu ministério foi autenticado pela ação do Espírito Santo de Deus. Pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, ela é uma palavra de Deus, não é? No Velho Testamento, Deus levantava os profetas que eram portadores da sua mensagem, e eles falavam em nome de Deus. Assim diz o Senhor. Agora, na dispensação da graça, o Espírito Santo autenticava, confirmava e confirma, até nos dias de hoje, a palavra dos servos de Deus, dos filhos de Deus, daqueles que são hoje em dia profetas enviados da parte de Deus. Então, todas as nossas necessidades são supridas em Deus. Todas as nossas necessidades são supridas em Deus. E, sobretudo, precisamos entender, não necessidades do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista divino e espiritual. Então, temos que ser gratos a Deus porque Ele supre
todas as nossas necessidades. Mas uma outra razão por que somos gratos a Deus é que Ele nos abençoou com uma família, não é? Hoje nós temos o privilégio de viver em família. E que coisa boa é viver em família, ter o convívio familiar, ser amado, amar, ser respeitado, respeitar, ser honrado, honrar. O convívio familiar é algo extraordinário que Deus planejou no seu coração e estabeleceu sobre a terra a favor dos homens, a favor dos homens. Olha o que diz, por exemplo, o Salmo de número 127 e o verso de número 3. Os filhos são herança do Senhor. Então, quando eu olho para uma família, eu vejo aqui a ação de Deus, a ação do próprio Deus, a presença de Deus. Uma família, claro, que viva nos moldes que Deus estabeleceu na sua palavra, que Deus revelou a nós. Não são valores, não é? Novos valores que estão sendo associados hoje, inseridos hoje à sociedade como conceito de família, onde pessoas do mesmo sexo convivem e estão dizendo que são família. Podem sim ter uma conotação de família, mas não nos moldes e no plano que Deus elaborou, pensando no bem-estar do homem, pensando no bem-estar da sociedade. Então, diz aqui o Salmo 127:3, eis que os filhos são herança do Senhor. Não é? Quando um homem, quando numa família, não é, vem ao mundo uma criança, né, de uma maneira natural, normal, de multiplicação, estou, claro, me referindo ao relacionamento sexual. Então, nós vemos aí a mão de Deus, a interferência no bom sentido de Deus para abençoar. E quando a criança nasce, traz alegria para o pai, traz alegria para a mãe, traz alegria para os tios, traz alegria para os avós, e assim sucessivamente podemos desfrutar deste privilégio, desta bênção, desta condição abençoadora de vivermos em convívio familiar. E por isto precisamos ser gratos a Deus, gratos a Deus. Devemos ser gratos a Deus porque temos dele em todo o tempo a proteção. Olha o que diz o Salmo 46 e o verso de número 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro. Eu posso desfrutar, eu tenho desfrutado. Você pode, e quem sabe você tem desfrutado desta proteção permanente de Deus em todo tempo a favor da sua vida. Uma outra razão pela qual somos gratos, ou devemos ser gratos a Deus, é porque Ele é a luz de todos os homens. Ele é a luz de todos os homens. Olha o que diz Davi, reconhecendo isto, vivendo esta realidade. No Salmo 27 e o verso 1, ele inicia este salmo falando exatamente sobre isso. O Senhor é a minha luz e Ele é a minha salvação. O Senhor é a minha luz. É Deus que nos traz, queridos telespectadores, entendimento. É Deus pela ação, hoje, do Espírito Santo, que nos ilumina sobre a conduta que devemos vivenciar, ter no nosso dia a dia, na nossa caminhada, durante o nosso tempo de passagem sobre a face da terra, o discernimento entre o certo e o errado, o entendimento de que devemos abandonar um caminho do erro e entrar por um caminho correto, o discernimento de praticar coisas que vão ser agradáveis a Deus, que vão nos conduzir para perto de Deus. Isto é a luz de Deus nos iluminando, é a palavra de Deus nos orientando, nos esclarecendo. Aliás, abrindo um parênteses, lá no Salmo de número 119, o verso de número 5, olha o que diz lá o texto bíblico. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminho. Extraordinário isso daqui. Deus é a luz de todos os homens. Se alguém hoje está em trevas, é porque ainda não deu ouvidos à voz de Deus. Se alguém ainda está às cegas, às escuras, não é? Vivendo a palpadela das coisas, é porque ainda não deu ouvidos à voz de Deus. Porque a partir do momento em que o homem ouve a palavra de Deus, ouve a voz de Deus, que se manifesta por meio da sua palavra, ele tem os seus olhos esclarecidos, tem os seus olhos iluminados, tem a luz, não é? As trevas que estão à sua volta são dissipadas, porque lá João, escrevendo na sua carta, diz: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Falta de entendimento, falta de visão, falta de esclarecimento é a ausência de Deus. Quando o homem está na presença de Deus, vivendo em Deus, ele é iluminado, porque Deus é luz e nele não há trevas. Qualquer pessoa que está em Deus está na luz, está iluminada, está esclarecida, tem entendimento e bom senso para conduzir a sua vida, e uma vida, sobretudo, abundante, e uma vida abençoada e vitoriosa. Pois bem, assim nós chegamos ao final de mais um bloco e após o intervalo, o intervalo comercial, prosseguiremos aqui com o programa. Continuamos então com o programa Manancial desta oportunidade, hoje discorrendo sobre gratidão. Este assunto é tão vasto, é tão extraordinário, que é evidentemente que nós temos que deixá-lo conciso, né? Temos que aqui dar uma abreviada em função do nosso tempo. Mas eu poderia dizer muitas outras razões pelas quais devemos ser gratos a Deus.